Bom dia. Bom dia, pastor. Bom dia. Já tem uma casamento? Não tem. Esse a gente termina agora. Você queria estar lá. Santo pastor. Você está mais pra frente, pode nos braços Bom dia. Lá atrás está fria, tem gente que está sentando lá por causa do solzinho. não, aquele solzinho é traiçoeiro. Bom dia. Subindo mais gente aí? Ah, né? Quando o pessoal sobe, nós vamos abrir em 1 Pedro, capítulo 5, verso 8. Pedro 5, verso 8. Vocês entram numa corda. Vai ser mais confortável. Primeira Pedro 5, verso 8. Quero convidar você então a abrir a sua Bíblia. Nós vamos ler juntos esse texto da palavra do Senhor. 1 Pedro 5, verso 8. Então vamos lá, vamos ler juntos? Todos, vamos lá? Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Vamos ler de novo? Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Meus irmãos, hoje nós vamos tratar sobre o casamento e a proteção espiritual. Dentro do presbiterianismo, da própria literatura reformada, falar sobre proteção espiritual e falar sobre possibilidades de ataque aos nossos casamentos de forma espiritual, às vezes soa meio que negativo, mas nós precisamos considerar que há uma guerra espiritual e que essa guerra espiritual ela precisa ser travada por nós. E como é que a gente vai travar essa guerra? Como é que a gente vai fazer? São 40 dias de jejum e oração. Não há uma fórmula. A fórmula principal que nós devemos ter no nosso coração é colocar o nosso casamento sob a guarda, principalmente do Espírito Santo e da presença de Deus sobre o nosso casamento. Em oração, em leitura bíblica, em comunhão, estando presente na igreja, sempre buscando ajuda quando necessário, enfim. E aí eu trouxe aqui para vocês um vídeo de exemplo. Hoje nós não vamos rir, hoje a coisa é séria. E o vídeo que eu trouxe, se trouxer algum impacto com você aí, você me perdoe, mas eu não tenho outro jeito de falar sobre isso. Então, como nós vamos falar sobre casamento e proteção espiritual, há uma turma aí que faz o teatro chamada Casa do Inimigo, e que eles fizeram uma peça teatral, ela é muito comprida, e nessa peça teatral eles tratam de todos os assuntos. E entre os assuntos que eles tratam é do casamento. Então, vamos ver como é que é a ação do diabo no nosso casamento. Como é que o diabo agiria se ele estivesse, vamos dizer, atacando o seu casamento?
Então nós vamos ver esse vídeo aí. Eu cortei muito dele, viu? Porque tinha muita coisa muito pesada. Eu achei que nós não deveríamos, né, na verdade, ter ele todo. Então, vamos prestar atenção no vídeo. Agora eu vou falar sobre o seu casamento. Veja como eu atuo na sua casa. É mais ou menos assim. Ei, você não vale nada. Não presta. Olha, a sua mulher está acabando com você, seu idiota. Se eu fosse você, eu jogava tudo pro alto, fora de casa. Arruma outra mulher, seu babaca. A sua mulher não gosta de você, não, idiota. Pode arrumar outra, pode ir embora. Ei, seu marido não suporta mais você. Percebeu como ele está te tratando ultimamente? Se eu fosse você, olha, um balde, ia embora de casa, achou outro homem. Não, você é tão especial e não te dá carinho, não é? Aprenda, Maria. Como é que se trata uma mulher? É mais ou menos assim. Aprenda. Olha pra cá, querido. Aprenda, viu? É assim. Isso, linda. Aprenda como se trata uma mulher. Uau, que legal, evento especial, tava da hora. E aí, marido, quantos tapas como esse você dá para sua esposa através de uma festa? Porque uma palavra que você tem dado à sua mulher não é muito mais que esse tapa aqui. Olha como você faz, idiota, você faz assim, ó. Sua burra, você não presta pra nada. Ô mulherzinha imbecil, você não sabe nem cozinhar direito. Maldita hora que eu me casei com você, você só me trouxe dívida, só me trouxe problema. Ô mulherzinha imbecil, você é culpada dessa casa estar nessa ruína. Era pra eu ter um carro melhor, eu me casei com você, sua imbecil. Olha mulher, eu vou quebrar tua cara. A culpa é sua, dessas crianças crescerem rebeldes desse jeito. Eu não suporto mais você. Ô mulherzinha idiota, ô seu cavalo. A Bíblia diz que você deve tratar a sua esposa como o vaso mais frágil, sabia? E tem mais, a Bíblia diz assim, olha, que o homem que trata a mulher mal, a sua oração não é ouvida. Olha, é ridículo, não adianta nada. O marido chega em casa, briga o dia inteiro com a esposa e vai deitar. Aí ele se deita e vai fazer a sua maravilhosa oração e diz: ó Deus de Isaac, Deus de Abraão e Jacó, tu que estava sentado acima das galáxias, da... Sim. Ele está sentado lá em cima, mas ele não está ouvindo a sua oração. Porque a Bíblia diz: aquele que trata a sua esposa mal, a sua oração não é ouvida. Ah, então não adianta nada. O marido, todo esforçado, chega em casa mais cedo. Ele quer fazer uma surpresa para sua esposa. Aí ele faz assim: ele se arruma, passa um gelzinho, um perfuminho, compra um presente, e lá vai o marido, e a mulher nem imagina que ele vai chegar. Aí ele chega uma hora antes do que está acostumado todos os dias. Aí lá vai o marido, quer? Chega. Descobre que a mulher está lá na cozinha, lá vai ele. Ele vai chegando. Quando ele chega, vê essa mulher na pia, parecendo um cebolão gigante, até coentro no cabelo você tem, a mão tudo fedendo alho, até bigode você tem, querida. A mulher calçava 37, está calçando 40 porque não corta mais a unha do pé. Aí ela chega toda faceira e diz: Benê, é o seguinte, eu não vou depilar mais minha perna não. Aí o marido tem que dormir com King Kong toda noite. Parece engraçado, não é? Mas são as mínimas coisas que eu destruo o casamento. Eu não preciso de grandes brechas, não. É uma falta de compreensão aqui e outra ali e pronto. Eu destruo o seu casamento. Mas eu prometo que no dia do seu enterro eu estarei lá. E nesse dia tão maravilhoso eu te levarei. Bom, aí deu para vocês imaginar como é que é o restante do vídeo, né? Se vocês quiserem ver depois, é só procurar Jardim do Inimigo, Teatro Jardim do Inimigo, e assistir todo. Mas ontem eu preparando esse vídeo para falar com vocês, eu praticamente senti um peso muito grande espiritual, quase que eu não consegui dormir. Né? É diferente quando você sente medo e sente peso espiritual. Infelizmente, as pessoas parecem que não encaram a ideia de uma luta, de uma guerra espiritual por causa do nosso casamento.
O diabo, infelizmente, ele tenta de alguma forma engendrar alguns motivos para que a gente possa destruir a vida conjugal. Mas não é só o diabo, é você também. Nós, com as nossas atitudes de pecado, com as nossas vidas pecaminosas, tentamos destruir o nosso casamento. Mas além dessa estrutura, nós temos também a filosofia do mundo. Hoje, a instituição mais atacada por todas as classes sociais é justamente o casamento. Se vocês perceberem, nós temos dentro da filosofia, das universidades, da política, ações contra a família. E essas ações, elas vêm de todos os lados. Coisas que você não imagina que seja um ataque, se tornam um ataque. A televisão, ela vem destruindo a família ao longo dos anos, há muito tempo. E uma parceria firme dessa destruição, os irmãos sabem. Há uma emissora de canal de TV aberta, que ela já trabalha nesse sentido, já até perdi a quantidade de tempo. Foi-se a época que nós tínhamos condição de sentar diante da televisão e junto com a família assistir um programa de televisão sem ser atacado. Sem ser atacado. Né? Hoje falar, por exemplo, assim, nós vamos sentar para assistir uma novela, não tem como. Antigamente até tinha umas que eram engraçadas, que a gente ria bastante, dava um índice de audiência muito grande, mas hoje é impossível. Né? Telenovelas, por exemplo, que é feita para adolescentes hoje, falam de forma escancarada de coisas que nós há pouco tempo tínhamos nem coragem de falar com os nossos pais ou com as pessoas mais próximas de nós. E aí o adolescente senta diante disso, assiste e ele vai aprendendo que sexo antes do casamento é normal, que vestir uma roupa sensual, isso é da natureza humana, provocar os outros de forma sensual, enfim. Isso tudo são ataques. E nós muitas vezes não percebemos isso. Nós simplesmente aprendemos a passar por cima de tudo. E como foi feito na ação aqui, muitas vezes apenas coisas pequenas vão minando a expressão de amor e principalmente o nosso casamento. Falta de gentilezas, uma palavra mais dura, né? Chamar a esposa de burra, de ignorante, desconsiderar a inteligência dela e achar que você é superior. Isso é coisa de homem, né? Mulher também, né? A mulher não dá mais valor ao seu marido, não se prepara, não tem estrutura para se garantir e esperar que o seu marido seja abençoado com a sua presença. Não está nem aí para casa, não está nem aí para os filhos, não está nem aí para o marido. E aí quando o marido resolve sair de casa, aí a mulher se desespera. E aí não há mais solução. Não há mais solução. Porque quando você, mulher, ou quando você, homem, deixa de cumprir o seu papel, vocês podem ter certeza, há pessoas aí fora que vão cumprir esse papel. Às vezes você olha para sua esposa e fala assim, não, minha esposa, nossa, tá como aquele shampoo de laranja, né? Um bagaço. Né? Mas tem alguém lá fora que vai olhar para ela como uma princesa. E vai fazer de tudo para conquistar ela. E da mesma forma o homem. Da mesma forma o homem. Então nós temos que tomar cuidado com o casamento, porque o casamento é uma batalha diária. O casamento, na verdade, ele precisa ser cultivado. A ideia de se chegar a 30, 40, 50 anos de casamento, ela só é válida quando nós projetamos o casamento para isso. Investimos. E o investimento, meus irmãos, não é só trazer arroz para dentro de casa, trazer comida para dentro de casa, pagar as contas. Não, investimento implica em muita coisa. Tanto de um lado quanto do outro. Tanto de um lado quanto do outro. Então vocês são responsáveis. E a nossa ideia hoje com a lição é justamente falar sobre essa questão espiritual, a dimensão espiritual do casamento.
E eu sei que essa dimensão espiritual muitas vezes não é pensada. E nós precisamos pensar. Nós precisamos analisar e trabalhar essa questão. Infelizmente, muitas vezes, como eu disse no início, dentro da literatura reformada, nós acabamos, na verdade, dando uma dimensão para a falta de existência de uma batalha espiritual nas nossas vidas. E isso acaba, na verdade, trazendo consequências. A gente acha que a ação do diabo é limitada, a gente acha que não há nenhum sentido em uma guerra. Há uma guerra, só que não é da forma como o pessoal está colocando aí fora. Não é você fazer 40 dias de jejum para descobrir aonde é o trono de Satanás dentro do seu casamento que você vai vencer essa guerra. Não. Não. Isso não é um lugar, não é uma dimensão. Né? Eu fui interpelado essa semana e me perguntaram, né, pastor, como é que um crente sabe que alguém fez um trabalho de espiritual para ele aí, num desses movimentos espirituais aí de ala black, né? Para ser bem leve, né? Porque nós estamos gravando, vamos colocar na internet. Então, qual é a ideia? Qual é a ideia, pastor? Como é que eu sei que foi feito algo para mim, para me destruir, para me derrubar? A primeira coisa que eu coloquei é que o crente ele não é atingido por isso. O cristão, o crente, aquele que crê em Cristo Jesus. Não existe nada disso que atinge alguém que está em Cristo Jesus. Por quê? Porque ele é alvo do amor de Deus. E o amor de Deus, aonde ele está, ele dissipa todas as trevas. Ele tira todas as realidades. Né? E ele não alcança. Mas pastor, eu já vi pessoas falar que estavam vivendo isso e notaram que tinha alguma coisa. Isso acaba, na verdade, vindo para a vida da pessoa de forma emocional. Se você, na verdade, coloca sua mente nisso, que alguém fez, e logo você vai começar a visualizar isso no seu casamento. Melhor é amar a Cristo e estar diante de Cristo. E saber que Ele é que protege o nosso casamento. É Ele que dá força para o nosso casamento. Então, às vezes as pessoas têm essa dimensão, por um lado, errado, porque cai para um lado totalmente diverso. Sai procurando o diabo dentro de casa, nós precisamos orar por essa casa, precisamos orar por essa... Não, o diabo ele não habita em locais, ele habita em pessoas. Ele está em pessoas. Então nós precisamos ver a dimensão do que nós estamos vivendo. Do que nós estamos vivendo. Né? E outra, se você é crente, aonde você pisa, ali se torna um lugar o que mesmo? Santo, sagrado. Agora, se a sua força espiritual, se o seu cristianismo não traz esse impacto num lugar, aí você precisa rever, na verdade, como está o seu cristianismo. E isso precisa ser tratado no seu coração. Porque cristianismo, meus irmãos, não é só chegar e vir aos domingos na igreja e pronto, está resolvido, não. É vida cotidiana, diária. E aí o casamento como uma instituição criada por Deus possui uma dimensão espiritual. O casamento não é um costume ou uma prática social criada pelo homem com o objetivo de suprir as nossas necessidades. Não. Ele tem uma dimensão. Foi através dessa estrutura que Deus abençoou a terra. Foi através dessa estrutura que Deus queria que a terra se tornasse algo significativo. Foi através do casamento que a terra se tornou hoje o que nós temos. Então alguém, por exemplo, chegar do lado de fora e dizer assim, não, nós precisamos tirar os nomes dos pais de uma identidade, para tentar firmar isso no coração, dizendo que a gente não pode deixar de lado as minorias, aqueles que não têm pais. Mas não é essa a consequência. A consequência, quando faz isso, é de tornar a instituição como sem valor. Porque na verdade tem um valor. Porque mesmo a criança que foi abandonada, ela teve um pai e uma mãe. E pode ter de novo. E pode ter uma dimensão de família. A questão é que nós queremos hoje viver um tal do politicamente correto. E com isso as pessoas têm destruído então toda a estrutura de família, de casamento, de filhos, de criação de filhos.
Enfim, e nós cristãos, o que nós estamos fazendo? Parece que a gente está vendo, como diz o cântico lá, né? Vendo a banda passar, né? Sentado num lugar ou na janela e simplesmente contemplando, vendo tudo normal, vendo tudo isso e achando normal. O casamento, sendo uma criação divina, possui propósitos de natureza espiritual. Nós precisamos refletir sobre alguns propósitos. O primeiro dele, o casamento, foi criado com a intenção de abençoar a criação como uma estrutura estável, dentro da qual os homens e mulheres pudessem ter um espaço onde pudessem ser amados pelo que são e, consequentemente, pudessem passar essa segurança para os seus filhos. Eu já ouvi pessoas dizerem assim: não, mas se eu me separar, meus filhos estão muito bem. Não, você vai quebrar uma estrutura. E essa estrutura que você vai quebrar vai ter consequências drásticas. Você talvez não vê no momento. Você acha que o alívio é a separação. Mas aí quando você separa, você vê o estrago que você fez em você, na outra pessoa, nos seus filhos, dentro da sociedade, dentro no meio dos seus amigos, na sua família. Você cria toda uma consequência. Nada que nós fazemos não gera consequências. E essas estruturas geram consequências terríveis. Terríveis. Muitos filhos hoje vivem a revolta por causa dessas estruturas quebradas. Por causa dessa falta de amor que deveria existir entre os seus pais. Deveria ser um exemplo, para os seus pais. E dentro dessa condição ainda, o segundo propósito, conforme já dizia Martinho Lutero, o casamento é uma escola de caráter, pois dentro dele podemos, graças à estabilidade e à força da aliança, sermos tratados nas áreas em que precisamos ser tratados. Casamento é lugar de ser tratado. Tem gente que diz assim: eu nasci assim, sempre fui assim, eu vou morrer assim. Gabriela, Não, o casamento serve para tratar. Se o sujeito é nervoso, ele vai melhorar isso. Ou ele melhora, ou então ele vai estabelecer no casamento dele uma guerra infindável. Precisa ser mudado. Ah, minha mãe sempre fez assim para mim. Esquece isso. Que agora você não está vivendo debaixo do teto com a sua mãe. Você está vivendo junto com a sua esposa. E a esposa também. A esposa também tem que prestar atenção nisso. Vocês precisam trabalhar o caráter de vocês. Ah, mas caráter não muda. Muda quando nós somos cristãos, muda. Deus transforma. Deus modifica. Deus dá ao indivíduo uma transformação que ele nem percebe. E ao longo do tempo isso vai sendo cultivado. Então o casamento é lugar de tratamento. Um terceiro propósito é como nós podemos deduzir de Efésios 5, 25. Vós, marido, amais vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Ou seja, o casamento é uma ilustração do relacionamento íntimo e amoroso entre Cristo e sua igreja. E essa é uma grande e profunda verdade espiritual. Ou seja, o nosso casamento é comparado com a igreja e com o relacionamento da igreja com Cristo. E nós precisamos prestar atenção nisso, porque isso tem uma dimensão espiritual. Por isso que eu tenho falado para vocês que os pilares da nossa vida é, primeiro, amar a Deus acima de todas as coisas. Segundo, a nossa vida de casamento, nossos cônjuges, a nossa família. Terceiro lugar, o trabalho que dá a dimensão daquilo que é o casamento, porque sustenta o casamento. O quarto lugar, a igreja. E o último lugar, a sociedade. Tira um desses pilares de lugar e muda, você vai ter um inferno na sua vida. Tem gente que vai lá e pega, eu quero amar a Deus acima de todas as coisas, vai lá e pega a igreja e coloca em segundo lugar. Aí esquece da família, esquece do trabalho, vai ser enfadado a destruir tudo. Aí tem gente que faz assim, coloca Deus em primeiro, família em segundo,
vai lá em terceiro lugar e traz, em vez de trazer o seu trabalho, vai lá e coloca a igreja. Vai dar errado. Porque aí a pessoa perde a dimensão do trabalho e simplesmente começa a achar que vai viver do sacerdócio. E vai para a igreja e vê que não é bem assim. Para viver do sacerdócio tem que ter sacrifício. E às vezes os sacrifícios não são fáceis não. Né? Por quê? Porque a vida hoje de um líder de igreja, a não ser que seja numa dessas igrejas dimensionadas de outra forma, mas numa igreja séria não é simples não. Eu queria dar tudo para mim chegar aí no domingo, como vocês aí, né, e trazer minha família e assistir o culto. E de vez em quando eu não tenho alternativa a não ser cumprir as minhas obrigações. E não tem hora, não tem momento, não tem dia, não tem horário. Precisou de mim, eu tenho que estar o quê? Disponível. E eu dou graças a Deus porque minha esposa e meus filhos aprenderam a encarar esse sacrifício como uma missão. Porque muitas vezes eu deixei eles na mão, por causa da igreja. Então a pessoa não pode mudar isso de lugar. Mas tem gente que pega ainda e coloca a sociedade, né, fora do lugar. E quando faz isso, acaba com tudo. Acha que a sua vida social é mais importante do que tudo. E aí começa nessa dimensão. E olha, irmãos, quando nós fazemos isso, nós destruímos o nosso casamento. Então nós precisamos ter essa dimensão. A igreja, ela representa aquilo que nós devemos ser no nosso casamento. Deus nos amou e se entregou por nós, para que o nosso casamento fosse uma bênção. O casamento é uma aliança dentro da qual o homem e a mulher podem, primeiro, servir a Deus juntos e melhor, já que a grande maioria de nós nasceu para ser castos, ou seja, o casamento é um lugar de servir um ao outro. E essa dimensão nos transmite e nos dá a ideia de ir para a igreja, servir um ao outro. Eu estava dizendo para os nossos presbíteros, ontem nós tivemos uma reunião do conselho nessa sala, eu estava dizendo para os irmãos que coisas às vezes simples despertam o nosso coração. Né? Eu tenho visto que os irmãos têm se despertado por essas coisas simples. A necessidade de um avivamento espiritual, a necessidade de estar mais presente diante do Senhor. A gente percebe que os irmãos têm tido esse impacto na sua vida, e isso é significativo para nós. O motivo dessa sala hoje, por exemplo, estar cheia para nós é motivo de alegria, é saber que os irmãos têm encarado isso com responsabilidade, querendo conhecer e trabalhar isso na sua vida. Mas não é só vir à igreja, irmãos. Nós precisamos dedicar isso a servir um ao outro, dentro de casa, dentro dessa dimensão. Dentro dessa dimensão. Então, nós precisamos nos aproximar mais de Deus. Olha só, se aproximar mais de Deus, considerando que a nossa união conjugal tem o poder de trabalhar o nosso caráter cristão. Quantas vezes a Marisa não me corrigiu? Quantas vezes ela não veio e disse, olha, isso é errado, não é assim. Quantas vezes eu tive a oportunidade de corrigir meus filhos, também de corrigir a Marisa em algum momento. Então, o casamento nos dá essa dimensão. Quantas vezes nós nos corrigimos porque notamos que estávamos errados. Notamos que estávamos errados. Agora, a pessoa que não tem essa dimensão, ele simplesmente quer viver do jeito que ele é e acha que deve ser. Ele acha que deve ser, né? E peraí, gente, nós precisamos mudar por causa do outro. Por causa do outro. E a gente percebe claramente que muitos casamentos não dão certo porque ninguém quer abrir mão. Né? E a dimensão espiritual, nesse sentido, fica longe. Aí o sujeito faz de tudo, parece uma guerra. Casamento não é lugar de trincheiras, aonde a gente está em guerra um com o outro. E de vez em quando a gente encontra pessoas que estão assim. Não são casados, são verdadeiros inimigos. E o diabo está no meio, rindo e achando bom, porque é um... Nossa, de vez em quando eu fico impressionado. Eu fico impressionado.
Há também outro lado. Sim, há outro lado também. Tem gente que se acha tão espiritual que acha que o casamento não é suficiente para ele. O outro não é suficiente para ele. E aí, por ser essa dimensão espiritual para ele, não, eu sou a pessoa que mais ora nesse casamento, mais leio a Bíblia, eu sou a pessoa que estou mais presente na igreja, mas esquece de ser esposa e esposa dentro do casamento. O que adianta essa espiritualidade também? Entendeu? O que adianta a pessoa todo domingo pôr a Bíblia debaixo do braço e ir para a igreja, mas deixar a sua esposa dentro de casa, passando necessidade, passando outra realidade? Né? É aquela ideia do pastor que pregava na igreja e de repente a esposa chega na igreja puxando o colchão. Todo mundo falou, essa mulher ficou doida. Ela joga o colchão de frente ao púlpito, deita lá e perguntam para ela, o que é isso, mulher? Ficou doida? Não, eu quero é esse marido aqui, não aquele que está lá em casa. E às vezes as pessoas têm essa dimensão também espiritual, tanto de um lado quanto de outro. A gente perde a dimensão espiritual, como também a gente, de repente, valoriza demais. Valoriza demais. Então a gente tem que tomar cuidado. A gente tem que tomar cuidado com essas atitudes. Abençoar outros casais e criar nossos filhos no temor do Senhor, esse é o dever de nosso casamento. Nós precisamos, sim, ser exemplos para os outros, mas precisamos ter a dimensão de que se Deus não abençoar a nossa casa, vai ser em vão a nossa vigia, vai ser em vão todas as nossas atitudes, diz o salmista. Então o Senhor precisa edificar. O Senhor precisa edificar. Eu já falei, não vivam de aparência também. Hoje o pastor vem aqui, né? Vamos esconder tudo que está de bagunça, né? Abre o guarda-roupa, enfia a roupa, aí custa fechar a porta, né? Aí joga debaixo do sofá, joga as coisas e tal. Você chega na casa da pessoa, está tocando uma música evangélica, né? Está o marido no sofá com a Bíblia aberta, a esposa recebe o pastor na porta, abre a porta, seja bem-vindo. Só não pode passar da sala. Aí eu olho assim, poxa vida, que povo crente é esse? O povo crente, né? O povo crente. Aí quando você vai ver, você faz perguntas simples. Sabe que o casal não consegue esconder isso? Quando a gente senta para conversar e faz uma pergunta simples, a coisa desmorona. Aí você percebe que tem muita coisa escondida. Tem muita coisa que precisa ser trabalhada. Não adianta, gente, viver de aparência. Nós precisamos tratar o nosso casamento com mais seriedade. Porque tem muita gente tratando ele com seriedade, principalmente o diabo. O casamento é um lugar de fazer o uso dos meios de graças. Quais são os meios de graça? A oração deve ser um exercício constante do casal, de forma individual. Agora tem gente que transforma também a oração em campo de batalha. Quer impor para o outro o que ele não consegue fazer. Ou quer cobrar do outro. Não, a gente não tem que cobrar. A salvação individual e nós devemos cuidar da nossa vida espiritual, cada um por si só. Oração é dever de cada um. Deve existir oração em conjunto, mas não podemos, na verdade, fazer para o outro. Aí de repente o marido começa a levantar 5 horas da manhã para fazer a oração, fazer a leitura bíblica, e aí está lá a esposa que ficou até meia-noite limpando a casa, ele quer que ela acorde 5 horas da manhã. Não, calma aí. Calma aí. Você já viu que o crente tem essa mania? Vai lá para cima de um monte, aí chega lá, ora, acha que lá foi mais espiritual do que em casa, do que na igreja, do que em qualquer outro lugar. Aí ele quer levar todo mundo para lá. O crente tem essa mania. Não é verdade? Qualquer lugar é lugar de oração. Quando nós temos disposição diante do Senhor. O que faz o lugar a dimensão espiritual é a nossa presença. É o que Deus é para nós. O que Deus é para nós.
Então, o estudo e a discussão da palavra de Deus pelo casal é outro exercício necessário. Nós precisamos aprender um com o outro. De repente, um tem um conhecimento maior do que o outro. Agora, não pode ser usado como meios para rebaixar o outro. Nossa, você não sabe isso. De repente, você põe Zaqueu no lugar errado, você põe Mateus em cima da árvore, né? E a esposa corrige, mas deve ser corrigido de forma tranquila, não é feito isso de qualquer forma. Ô, seu burro, né? Não foi Mateus que subiu na árvore, foi Zaqueu, seu ignorante. Né? Então nós não podemos fazer isso. Né? Nós não podemos. Eu e a Marisa temos uma diferença teológica. Olha lá, ela já fez assim. Ela já fez assim. Existem dois termos na teologia chamados tricotomia e dicotomia. A tendência dos reformados é ser dicotômicos. Estou falando tendência, não é todos que são dicotômicos. Há pessoas que são tricotômicos. Particularmente eu aprendi na teologia a ser dicotômico. E eu tenho, vamos dizer assim, um estudo vasto nesse sentido. Olha lá, a Marisa é tricotômica. Só que a gente não leva essa discussão ao pé da letra. Apesar de eu ter feito um trabalho de 120 páginas para dar para ela, tratado contra a tricotomista. Só que ela olhou e falou assim, continua sendo do mesmo jeito. Mas isso não difere, isso não faz diferença entre eu e ela, porque isso não é vamos dizer, uma teologia essencial. O que é isso, pastor? Explica aí para nós. Vou explicar agora. O tricotomista, ele acredita que nós somos formados de corpo, alma e espírito. Certo? O dicotomista acredita que, na verdade, nós somos formados de corpo e alma. Espírito e alma têm a mesma essência, a mesma palavra, a mesma dimensão. No tricotomista, a ideia é que o corpo, o que nós vemos, o espírito é aquilo que é dado por Deus, e a alma, na verdade, não sei se eu confundi aqui, não, está certo. A alma é aquilo que nós chamamos de psique, de emoções e outros tratamentos. Já o dicotômico acredita que, na verdade, quando se fala de espírito e alma, e aí no Novo Testamento, tanto no grego quanto no hebraico, é a mesma coisa. É a mesma coisa. Então, essa diferença marca eu e ela. De vez em quando a gente pega conversando sobre algumas coisas. Espera aí. Que dimensão você está falando isso? Então, nós precisamos aprender com essas coisas. Precisamos aprender. Olha só, antes de eu fazer qualquer tipo de teologia, antes de eu estudar qualquer coisa, mas já tinha feito IBEL, já tinha feito teologia, já tinha defendido as suas teses, porque ela formou muito, muito antes de mim. Eu tive que fazer isso, eu tive que estudar, tive que me impregnar daquilo, de ler, de buscar, e através disso é que a gente foi levantando essas questões. Nós fomos crescendo, eu cresci muito com a Marisa. E eu digo que hoje eu sou pastor porque ela entrou na minha vida. Ela entrou na minha vida. Então nós precisamos fazer do casamento uma dimensão aonde nós aprendemos uns com os outros. Uns com os outros. Senão a gente se perde. A prática da celebração a Deus juntos como casal e família na igreja é importantíssima. Achar que a igreja é só mais um acessório, porque de vez em quando também a pessoa pega, por causa de ser o quarto lugar, achar que isso é menos importante. E aí começa a viver uma vida totalmente trocada. Acha que a família é ponto fundamental. Aí, por exemplo, em vez de procurar a igreja no domingo, que é dia do Senhor, começa a viver uma vida assim, hoje eu vou para o parque, amanhã eu vou fazer isso, e começa a parar de ir na igreja. Em certos momentos é importante a gente cultivar a família, mas isso não pode se tornar uma rotina substituindo o lugar da
Da igreja. Porque na igreja é onde a gente exerce a comunhão. E tem gente que faz isso. O pensamento da pessoa que vê dessa forma, ela pensa que ela é a igreja, né? Eu não preciso. Não, eu não preciso da igreja. Da igreja, eu sou a igreja. Então, assim, você pergunta se ela é cristã, eu sou. Se você congrega, não preciso. Porque eu sou a igreja. E isso é uma dimensão que traz uma destruição para o casamento, porque os filhos vão crescendo sem base. E aí eu quero dizer para vocês, os nossos filhos na igreja, eles têm a possibilidade de ter uma base, que muitas vezes nós não conseguimos dar dentro de casa. Porque os professores da escola dominical foram preparados para dar essa base que nós não conseguimos. Certo? Aí a pessoa perde essa dimensão e o filho começa a crescer. Daqui a pouco o filho não quer saber de igreja mais, não quer saber de nada. De nada em torno disso. Então a gente tem que tomar cuidado. Ah, mas eu ensino em casa. Seu ensino não é suficiente. Você pode perceber que quando seu filho vai à escola dominical, ele traz novidades que de repente você não ensinou. Por quê? Porque a escola dominical foi preparada para esse ensino. Para esse ensino. Né? Eu vendo sexta-feira, né, Flaviana, mais um Henrique, Flaviana, entre a cruz e a espada, eu deixo a Lolo aqui ou eu levo? Não, eu não vou deixar meu bebezinho. Meu bebezinho, não, meu bebezinho. A menina nem estava lembrando que ela existia. A menina estava lá pulando no meio deles e participando e falando, que quando ela dispara para falar. E não teve uma criança a noite inteira que procurou assim, ficou, eu quero minha mãe, eu quero meu pai, nenhuma. Mas ela não está falando. Ela só tem 3 aninhos. Tchau, mamãe. Tchau, papai. E eles estão perguntando já quando vai ser o próximo. Por eles era todo final de Todo semana. final de semana. Quando a Flávia estava falando assim, mãe, outro dia vai ter eu vou outro dia, ano que vem. A comunhão como sinônimo de serviço, precisamos perceber que Deus tem propósito para o nosso casamento que não se limita ao que é visível e mensurável. Ou seja, há um serviço a ser feito e esse serviço se torna espiritual. Quando nós trazemos nossa igreja para dentro da nossa casa, por exemplo, eu queria fazer uma reunião aqui em casa, eu quero fazer um culto, eu quero agradecer pelo meu casamento, nós estamos dando uma dimensão diferente ao nosso casamento. E isso nós podemos fazer. Isso nós podemos fazer. Mas pastor, não tem nenhum culto mais feito em casa. Não tem porque ninguém pediu. E se pedir, é só marcar, nós vamos. Nós vamos. O que aconteceu? O ano passado, e a Mara aqui que cuida do boletim, a coisa mais complicada era achar uma casa para ter uma reunião de oração. O mais complicado. Aí hoje reclamar, não tem mais essas atividades de casa e tal. Não tem porque ninguém pediu. Se pedir, nós vamos. E eu jamais neguei isso a qualquer pessoa. A gente estabelece uma data, sexta-feira bom para isso, quinta-feira, terça-feira, enfim, qualquer dia que você estabeleça que não há atividade, nós vamos. E muitas vezes essa dimensão a gente perde. A gente não agradece mais. Aí a gente faz um aniversário e não quer mais agradecer, não quer ter um momento espiritual. Por quê? Porque a gente acabou aplicando a sociabilidade. Não, vai ter meu amigo e ele não é crente e tal. Melhor hora para se evangelizar uma pessoa. Melhor hora para se evangelizar uma pessoa. Então a gente perde essas dimensões espirituais. A dimensão espiritual do nosso casamento é real e precisa ser desenvolvida se quisermos viver a plenitude do que Deus planejou para nós como casais. E aí o casamento está sob ataque. O casamento, como a criação de Deus, queiramos ou não, acreditemos ou não, é alvo de ataques. Não, pastor, estou muito bem, não tem problema nenhum não lá dentro de casa. Eu já encontrei casais que dizem assim, não briga. Tem alguma coisa errada com esse casamento. Tem casamento que não tem briga.
tem alguma coisa errada. De vez em quando sai uma faíscazinha. De vez em quando a Marisa olha atravessada para mim, querendo me jogar uma panela. De vez em quando eu olho para ela também atravessada. Por quê? Porque é relacionamento. E são duas pessoas diferentes. Dois pecadores juntos, a probabilidade de dar problema é muito grande. Então a gente tem essa dimensão. Tem alguma coisa errada. E nós precisamos trabalhar, tratar isso. Tratar isso. Né? Tratar isso nessa dimensão. O casamento está sob ataque. Olha lá, primeiro, nós estamos em guerra. Que tipo de guerra? Não é guerra de você pegar uma arma, não é guerra... Não. Você está em guerra com os seus principais inimigos. A palavra de Deus diz e nos alerta para isso. Sede sóbrios. Ou seja, esteja em pleno entendimento das suas faculdades, olhando e observando. Seu casamento está sobre ataque. Sobre ataque. Né? Tome cuidado. Da onde você menos imagina. Né? As mulheres têm o costume disso, ter amigas muito íntimas. Né? E às vezes ela tem uma amiga que ela considera essa amiga como tudo que abre o coração para essa pessoa, despeja, fala tudo da sua intimidade, até mesmo do casamento, e despeja tudo sobre ela. E essa pessoa, sem você notar, sem querer, ela tem conceitos, ela tem ideias, filosofias na cabeça dela que estão impregnadas. Se ela for uma pessoa solteira, ela fala assim, precisa largar esse casamento, precisa largar esse marido. E se for casado e o casamento dela também não estiver bom, ela vai te dar conselhos absurdos. Então cuidado. Da onde você menos espera, surge o ataque. Né? Meu marido tem um amigo, para ele é um amigo especial. Eles andam bracinho de trabalho, desconfio disso, porque eu já vi casamento acabar nesse sentido. Né? O marido foi morar com um amigo e deixou a esposa por causa do amigo. Então, você acha que daí não sai nada? E mulher também. Mulher também. Então, cuidado com esse tipo de ataque. Efésios 6, de 10 a 18, vai nos dizer algo interessante. Finalmente, irmãos, fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestivos de toda a armadura para poderes permanecer firmes contra as ciladas do diabo. E lá vai descrever então a armadura do cristão. Cada papel, cada situação de um soldado tem uma dimensão e que nós precisamos preparar em nossos corações. Paulo usa uma figura de linguagem maravilhosa para mostrar para nós que a vida espiritual do indivíduo ela é essencial. Oração, leitura da Bíblia, comunhão, enfim, serviço, tudo. Tudo. Às vezes um casal diz assim, pastor, eu não sei o que eu vou fazer na igreja, eu queria fazer alguma coisa na igreja. Bicho, o que mais tem para fazer na igreja é alguma coisa. De vez em quando nós perdemos no meio dessas algumas coisas, porque eu mesmo não consigo alcançar tudo. Talvez o que você tem ideia é de forma errada, porque às vezes as pessoas acham que fazer alguma coisa na igreja ou é pregar, ou é cantar, né? Participar do louvor, ou ser professor de escola dominical. Aí o resto não tem mais nada para fazer. Ixi, aí é que engana. Nós estamos com a secretaria parada ali, né? Nós começamos a reforma da secretaria, nós já lixamos, deixamos tudo preparado, agora é só pintar. Nós não terminamos porque ainda não tivemos como fazer isso, por causa das atividades e por uma falta de coisa simples, é só a tinta, né? Só a tinta, né? E a gente quer comprar uma tinta que é essa mesma tinta aqui para pintar aqui também, já reformar aqui e pintar. Isso é uma dimensão que de repente você, marido, homem, pode ajudar. O que eu posso fazer como mulher? Pensa em alguma coisa que você faz em casa que você possa exercer na igreja. Receber as pessoas, nosso ministério de recepção está passando diversas dificuldades. E entre as dificuldades, pessoas disponíveis para estar recebendo as pessoas. Coisa simples. Simples. Né? Enfim, dimensão dentro da igreja, tudo, né? Quando eu perdi a secretária,
por falta de capacidade financeira. Eu lembro que na época o conselho nós sentamos, falamos assim, ó, ou nós mantemos a estrutura que nós temos e não começamos nenhuma congregação nova, ou a gente enxuga a parte administrativa da igreja e começamos congregações novas. O que nós vamos fazer? A ideia foi, não, Deus está chamando a gente para expandir, vamos começar congregações novas. Aí nós dispensamos a secretária, né, diminuímos um monte de coisa. Isso para mim foi um prejuízo, porque a secretária para mim era essencial, ela fazia um monte de coisa. Boletim, marcar as minhas visitas, preparar final de ano os relatórios, enfim, ela fazia todo o trabalho de secretaria. Eu perdi isso. Aí graças a Deus a Mara apareceu para fazer o boletim, aí foi aparecendo um para fazer uma coisa, outra. Né? Então, nesse sentido, a gente tem muita coisa para fazer. Tem muita coisa. Né? Dou graças a Deus pelos casais que se empenham no dia das atividades dos casais, vem para aí, passa 1, 2 dias ajudando aí na ornamentação, né? Enfim, tudo isso são dimensões espirituais que nós podemos utilizar no nosso casamento. Né? O casamento deve ser, na verdade, preparado, porque há uma luta, e essa luta é um estica e puxa. De um lado está, né, o mundo, de outro lado está você mesmo, na sua própria carne, e do outro lado o diabo. São 3 puxando para um lado e você puxando para um lado só. Ah, mas você não está só, Deus está contigo. Por isso que as suas forças não são minadas, porque 3 inimigos são poderosos. E essa dimensão acaba nos tirando. Afirma a Bíblia que nós temos um combate, uma peleja, e que cada dia nós precisamos. Né? O Novo Testamento apresenta o cristão como um exército que marcha. Aquele que dorme no ponto, que não vigia, a Bíblia chama de sentinela, ele acaba, na verdade, se perdendo no meio desse processo. Interessante a dimensão espiritual que Deus provoca no povo de Israel. Quando eles voltaram do cativeiro da Babilônia e reconstruíram a cidade, reconstruíram o templo, as muralhas, uma parte da muralha eles não conseguiram reconstruir, ficou uma brecha mesmo. E era justamente ali que entravam os bandidos, os ladrões, os exércitos inimigos. Aí eles colocaram, né, 2 soldados chamados sentinelas ali para ficar de olho. E se o soldado cochilasse, era pela brecha que entravam os inimigos. E essa dimensão espiritual na nossa vida é a mesma coisa. Se nós cochilarmos, é pela brecha. A Bíblia diz que o diabo é como um leão que anda em derredor, esperando só o momento de nos tragar. E só espera um vacilo. E é um vacilo pequeno. Assim sendo, se dedicarmos que o nosso casamento estará sob o senhorio de Cristo, servirá para abençoar a outros. Nós seremos capazes de enfrentar essa luta, porque nós não estamos sós. Não estamos sós. E o pior é que os nossos inimigos já foram vencidos. Só quem não sabe disso somos nós. Não é o inimigo, não. Que ele sabe disso. Na verdade, muitas vezes a gente faz de cego. Esquece que já vencemos a batalha. Porque Cristo venceu ela por nós. Né? O Espírito Santo, porém, nos capacita a vencer essa oposição. Porque a nossa dimensão ela é totalmente diferente. É totalmente diferente. O casamento está sob ataque. Nós precisamos nos fortalecer na palavra de Deus. Ah, não, pastor, é chato. Esses dias eu vi um indivíduo falando sobre... deixa eu lembrar quem foi que falou assim, eu li a Bíblia toda e que não era crente. Eu esqueci agora quem falou isso, mas o indivíduo falou assim, era alguém, o nosso presidente, Bolsonaro.
Eu não tenho ainda a dimensão se ele é crente ou não é, porque ele não sabe. Uma hora ele está, como presidente, ele visita uma coisa, visita outra e tal, ele não deixa isso muito claro na vida dele. Ele vai de vez em quando numa igreja, é abençoado, se sente bem no meio do povo. Ele disse, eu li a Bíblia toda. Ele fala assim, só que remédio não é muito bom não. Porque quando começa a ler aquela genealogia, aquelas coisas lá, aquilo lá é chato. E a leitura bíblica ela não vai ser agradável mesmo, ela vai ser uma leitura que vai exigir de nós um esforço. Mas se nós compreendermos que ela é um alimento sólido para nós vamos aprender com ela sim. Vamos ter outra dimensão. Vamos ter outra dimensão. Porque é diferente o cristão. Já dizia D.L. Moody, eu conhecia Deus só de ouvir falar. Agora os meus olhos o veem. Ele cita Jó para dizer o momento em que ele termina de ler a Bíblia toda. Ele diz, eu conhecia só de ouvir falar. Tem muita gente que acha que isso é suficiente. Assistiu 2, 3 vídeos do Augusto Nicodemos, formou em teologia pelo Augusto Nicodemos, Não vai ler não para você ver. Tem muita coisa que o Augusto fala que é contrária à teologia reformada também. Sim, como ele mesmo diz, olha, eu sou considerado um teólogo reformado, mas algumas coisas eu tenho ideias diferentes. Por quê? Porque no essencial ele é um teólogo reformado. Mas algumas coisas ele pensa diferente. Igual eu e a Marisa. Está entendendo? Então assim, quando aceitamos a ideia de que vivemos num mundo onde todo o mal se origina na atuação direta de Satanás, ou alguns de seus demônios, perdemos a perspectiva do ensino de que somos responsáveis pelos nossos pecados e pela consequência dos mesmos, que geralmente trazem a dor e o sofrimento. É aquela polarização, O indivíduo, ou ele cai para a espiritualidade ao extremo, e aí de repente ele olha para os pecados dele e acha que tudo é consequência do diabo, quando ele devia olhar também para ele que algumas coisas, a responsabilidade é nossa. O diabo nunca vai ter capacidade de nos obrigar a fazer alguma coisa. Então, quando você for conversar com alguém, não vem com esse discurso não. O diabo me obrigou. Não. O diabo não tem essa capacidade. Quem tem essa capacidade é a sua carne. E quem aceita o pecado é você. E a dimensão dele. Só dando um exemplo que você falou de pastor, quando eu tinha uns 12 anos, eu fui morar com o pai com 6 anos, lá no Mato Grosso. E aí eu vim do presbiteriano e lá eles não eram crentes, o pai se converteu naquela onda da Assembleia e foi para o Batista Renovado. E aí naquela época meu pai tinha condição financeira boa e ele, todo pastor que chegava na cidade, ele recebia, Recebia. E aí chegou uma época que o pessoal começou a chamar de pastor, andava todo bem arrumado. E aí um dia eles foram lá para uma mulher numa casa. Nós estava passando por um casamento, não sei o que, aí fez a oração tudo certinho. E aí minha tia falou, tem demônio aqui nesse cachorro. Você lembra dos cachorros de gente grandão, o pastor ficava na sala? Sim. Tem cachorro, tem um demônio nesse cachorro, minha madrasta falou. Aí falou bem assim, não, vou jogar isso fora. Aí meu pai saiu e minha tia falou, não, joga fora. Não, vamos levar para casa e depois joga fora. Resumo da história, meu pai chegou em casa, deu uma surra na minha madrasta, porque ela tinha falado algumas coisas erradas lá. E aí, minha tia ficou uns 2 dias lá, minha madrasta ficou uns 2 dias no quarto. Depois que ela saiu, eu fui conversar com ela. E aí ela falou, meu filho, porque o demônio que estava lá no cachorro saiu entrando do seu pai. E aí, olhando para isso que você falou, tipo assim, naquela época o pessoal espiritualizava muito, só que era o comportamento. Meu pai tinha esse comportamento, quando eu queria resolver a situação com ele por conta disso. E eu fui morar com ele, então assim, nessa época era muito ruim, porque nós vivíamos justamente a situação da esposa do pastor. Na igreja, ou então quando o pastor estava dentro de casa, meu pai era um bênção. Mas quando saía, aí pronto.
Então, só que tudo, não tinha aquele negócio, não, fulano, você tem que consertar, você está errado nisso, aquilo não. Era porque dava brecha para o diabo, porque é o demônio, porque é demônio para isso, aquilo outro. E nunca tinha a personalidade da pessoa, falar, você é responsável por isso. Você que está gerando tudo isso. A gente tem que tomar cuidado com isso, viu, irmãos? A gente tem que tomar cuidado. Por exemplo, essas questões que a gente cria, né? Você vai no Pelourinho, é quase que impossível impedir aquele pessoal de amarrar uma fitinha do Senhor do Bom Fim do seu braço. Não é verdade? Aí de repente você vai amarrar, aí você começa assim, ixi, agora, hein? Você vai provocar uma dimensão espiritual numa coisa que não existe, né? Aí já sai dali brigando com o marido, né? Chega e já provoca, falei, tá vendo? É essa vida. Também não é assim, né? Então, calma, porque isso pode provocar coisas que, na verdade, não tem essa dimensão. A gente tem que tomar cuidado com a nossa estrutura também, a nossa carne. E com a filosofia do mundo, principalmente com a filosofia do mundo. Tem gente que acha aí que umas coisas não tem nada de errado. Tem, se você, de repente, deposita a sua confiança naquilo. Ah, eu gosto de assistir série. Mas eu não coloco as séries na minha cabeça, né? Eu gosto de algumas séries assim que, né, o pessoal fala assim, nossa, pastor, você gosta disso? Gosto. Mas eu não vou colocar isso na minha mente. Eu não vou assistir The Walking Dead e vou começar, né? Procurar os zumbis aí, né? Então, cuidado. Cuidado. Você espiritualiza aquilo que precisa ser espiritualizado? Não. Muitas vezes a pessoa deixa de espiritualizar aquilo que é necessário e espiritualiza aquilo que não devia ser espiritualizado. Começa a ver o diabo na Mônica, né, no Cascão, no Fofão, no Pica-Pau. Uma vez eu até falei aqui no grupo de casais, eu participava de um desses grupos de oração do WhatsApp, eu falei assim, eu vou sair, porque eu estou aguentando. Era porque no meu trabalho eu tenho uma pessoa agora que é o diabo que mandou essa pessoa me atacar. E assim, cada uma tinha uma situação que era o diabo que fazia. Aí por fim eu só coloquei e falei, vocês estão dando um poder ao diabo que ele não tem. Quase que eu falei assim, é melhor vocês irem buscar o Senhor e ser verdadeiros cristãos, porque aquele que é cristão, o diabo não tem poder nenhum sobre ele. E sair do grupo, porque assim, as pessoas estavam dando um poder assim, ao diabo que ele realmente ele não tem. E tudo era culpa do demônio. Ninguém assumia sua culpa. Ninguém. Olha lá, o inimigo, você, o mundo e os espíritos maus, agem com intencionalidade. A intenção dele, ele cria estratégias. Ele cria estratégia. Né? No meu caso, eu venho de uma família que teve várias pessoas que morreram como alcoólatras. Eu tenho uma tendência ao alcoolismo muito grande mesmo. Eu já tive em coma alcoólico já algumas vezes. Vou começar a beber e não parar. Para que eu vou ter uma garrafa de vinho dentro de casa? Você está entendendo? Ah não, mas só um pouquinho, não vai fazer diferença. Para mim vai. Gigante adormecido. Vai despertar uma coisa que não precisa ser despertada. Para que isso? Né? Para que isso? Então a gente tem que tomar cuidado. Né? A gente tem que, na verdade, vigiar sim. Vigiar sim. Né? Eu, uma certa ocasião, comecei a cair dentro do liberalismo, assim, dessa ideia liberal. Ah, não, uma cervejinha, isso, aquilo, né? E aí eu lembro perfeitamente um dia que meu filho, o Jonatas, chegou, viu o tio dele bebendo cerveja e eu não estava bebendo. Meu filho entrou em desespero por causa do tio dele estar bebendo. E aí peraí, calma aí. Será que isso é um ambiente legal? Aí eu cheguei para os tios dele, que são meus irmãos, e falei assim, olha, o dia que vocês quiserem me visitar, vão me visitar, mas não levem bebida, não tragam nada que venha trazer alguma coisa difícil para a minha família. Esse é um dos motivos que ninguém vai na nossa casa. É verdade, pastor, porque a gente, né, todo casou, a família do Henrique, os tios, todo mundo perto. Então, assim, ninguém vem na nossa
casa, porque onde eles estão tem que ter bebida. A gente nunca falou no meio do traio. Ainda bem que eles respeitam. Meu pai, quando eles foram lá em casa para almoçar, ele chega com as 2 latinhas dele de cerveja. Eu só fico olhando, não falo nada. Mas assim, a gente nunca proibiu. Mas pelo fato de ser evangélico não beber, as pessoas acham assim que não, né? Não deve ir porque ali eles... Mas eu prefiro assim, sabe? Eu prefiro assim. Moro aqui no Valparaíso esse tempo todo que eu estou aqui, 16 anos. Tenho 2 irmãos que moram aqui no Valparaíso. Eu posso contar no dedo as vezes que eles estiveram lá na minha casa. Posso contar no dedo, né? Mas eu posso descrever inúmeras vezes que eu fui na casa deles. Talvez seja dentro dessas realidades, mas eu não vou mudar a minha concepção por causa dos meus parentes. Não vou. Então devemos patrulhar a nossa cerca. Mateus 26, 41. Vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Então a gente precisa vigiar. E olha, o nosso casamento é tão forte quanto a área mais fraca do nosso relacionamento. Nosso casamento é uma taça de cristal. Deve ser cuidada da melhor forma possível, com todo o cuidado possível. Porque se quebrar, é difícil de emendar novamente. É difícil de emendar novamente. Então, nós precisamos ter essa dimensão, senão a gente se perde. Agora, o bom, para finalizar, é que a vitória já é nossa. E só precisa entender isso, colocar isso na nossa mente. A vitória é nossa, né? Não vem fazer piadinha com a vitória aqui da igreja não, né? A vitória já é nossa, né? Apesar de termos um inimigo forte, organizado e articulado, a vitória já é nossa. Nós, com Cristo, sendo Senhor de nosso casamento, somos mais fortes e não precisamos temer o inimigo. Cristo, acima de tudo, na nossa vida, vai nos dar uma dimensão de que tudo pode ter solução quando Ele é o Senhor da nossa vida. Por mais difícil que pareça, Deus pode transformar o casamento. Deus pode mudar a realidade dos dois, se houver essa dimensão, né, de forma individual e trazendo para o conjunto. A Cristo é o meu Senhor. Cristo é, né, tudo aquilo que eu quero. E isso me faz entender, eu posso abrir mão de muitos conceitos, de muitas coisas, desistir de coisas pessoais, por causa do outro, por amor ao outro, né? E o relacionamento pode ter uma outra realidade quando nós temos isso. Antes de levantar a mão para a esposa, eu devo lembrar que eu sou um cristão. Antes de responder à esposa, antes de fazer qualquer coisa, ou a esposa fazer, né, porque de vez em quando também a gente acha umas mulheres que é descrita lá em Provérbios como mulheres rixosas, né? E lá é considerado como uma goteira, né, que fica pingando, tem coisa que incomoda mais, né? De vez em quando você acha pessoas assim. Se Cristo for essência na vida dessa pessoa, também pode mudar. Porque tem gente que briga por qualquer coisa, né? Eu não sei quantos aqui, eu não lembro o nome do filme, mas era um filme que eu achava muito interessante. O casal vivia numa casa bonita, na beira da praia. Ela não sabia nadar. Ele todo dia levantava de manhã, ia lá, nadava e voltava. Aí, só que ele era violento no casamento. Ele gostava de tudo ao extremo de arrumar. Ele tinha 3 toalhas no banheiro, que o dia que ele chegava aqui, uma estava fora do lugar, ele batia nela. Dormindo com o inimigo. Dormindo com o inimigo, pronto. Assista esse filme, para vocês entenderem. Aí ela entra na aula de natação escondida, aprende a nadar. Para fugir da violência dele, ela então simula um suicídio. E pega e vai embora. Só que ela achou que ia ficar livre dele. E de repente ele aparece de novo. E vem e traz todas as realidades de novo. Não é assim que a gente vence o inimigo. A gente vence o inimigo colocando Cristo no coração e tentando resolver as coisas de forma adulta.
tem muita gente crescida que ainda é criança, que precisa de vez em quando. Tem hora eu, como pastor, dá vontade de pegar o cinto e... Sério mesmo, não estou brincando não. Eu não faço isso porque senão de repente eu vou ser denunciado aí. Porque a gente olha na dimensão assim e fala assim, gente, mas estão brigando por causa disso. E Cristo, e o amor a Deus, e todas as coisas, como é que isso... Né? Qual é a conclusão que nós chegamos? O casamento possui uma dimensão espiritual que deve ser melhor compreendida, para que possamos entender e nos posicionarmos espiritualmente na guerra que vivemos. E é uma guerra diária, né? Estava falando aqui, conversando, né, com a Lau, mas o Rafa, que essa dimensão, né, a gente falando sobre sexualidade na última lição, eu não sei quantos lembram de um outdoor que tinha descendo o Parkway, de uma senhora mal vestida, um outdoor bem grande, era uma propaganda de lingerie, que era bem grande. Bem grande. A mulher estava nua mesmo, né? Aquele outdoor provocou vários acidentes. Por quê? Porque o pessoal perde dimensão, né? Tá vindo de carro, de repente começa, né? Mas por quê? Porque chama a atenção, isso é uma guerra. Ah, pastor, como é que eu vou passar lá? Eu não sei, eu crio uma estratégia aí, só não enfia a cabeça debaixo da... Tem Senão... outro aqui, pastor, subindo aqui na velha. Tem, aí tem outro aí. Pois é, a gente precisa criar uma dimensão, né? Porque, infelizmente, nós vivemos numa sociedade que para vender um carro precisa de uma mulher seminua do lado dele. Para vender qualquer coisa, hoje está assim, né? Hoje está assim. E quando quer vender para a mulher, coloca que ela é empoderada, que ela é o máximo, que ela, né, dá conta, que ela faz e sal, e coloca uma sertaneja cantando lá, né? Aí ela acha que é a tal, né? E depois ela vai descobrir que não. Que ela é frágil. E que ela tem uma dimensão de mulher. E não desse estereótipo que estão criando por aí. Não esse estereótipo que estão criando por aí. Esse posicionamento deve ser com base em armas espirituais e não carnais. A fé, a palavra de Deus, a oração deve se constituir em aspectos das mais altas relevâncias a serem desenvolvidos pelo casal para que haja a vitória. Que haja vitória. Você tem que considerar a sua fé, considerar a palavra de Deus, a oração, a comunhão. Comunhão é muito importante. Fiquei feliz, sexta-feira agora nós tínhamos aqui, em torno, parece que umas 16, 17 pessoas na oração. Fiquei feliz, porque isso é uma dimensão, o pessoal despertando. Porque a gente fala assim, não, eu vou ficar em casa, eu oro em casa. Às vezes nem em casa a gente ora. Em comunhão a gente tem a oportunidade de conhecer outras pessoas, orar junto, pedir ajuda, ore por mim, né? Ore por mim, mas com sinceridade. Com sinceridade. Um orando pelo outro. Um orando pelo outro. Eu quero terminar com esse texto bíblico aqui. Ele está em outra versão, mas é nessa versão aqui que nós vamos ler. Vamos ler eles então? Vamos lá, vamos ver se a gente está conta. Todo mundo alcança aí? Vamos lá. 2 Coríntios 10, 4 ao 6. Diz assim: pois as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para a demolição de fortalezas, derribando raciocínios e todo baluarte que se ergue contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência a Cristo, e estando prontos para vingar toda desobediência, quando for cumprida a vossa obediência. Amém. 2 Coríntios 10, de 4 ao 6. Então lembrem dessa palavra no seu coração. Deus abençoe vocês. Tenham um bom domingo na presença do Senhor. Eu comecei a colocar os vídeos das aulas anteriores e eu vou colocando, à medida do possível, vou colocando até a gente completar todos, tá ok? Vamos ficar de pé e vamos orar para a gente encerrar?
Pai bendito, nós te agradecemos a misericórdia do Senhor sobre as nossas vidas. Louvamos o teu nome pela manhã que tivemos, a oportunidade de aprender da sua palavra. Que o Senhor continue nos ensinando como casais, Senhor. Que o Senhor nos dê a expectativa espiritual que devemos ter, Senhor Deus, no nosso casamento. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito. Nos abençoe em todos os momentos. Nós assim oramos no nome de Jesus. Amém, Senhor. Deus abençoe e bom domingo para vocês.